Meus amigos, eu queria falar de um assunto que eu sei que a torcida do Seahawks já não vai querer ficar no vídeo, tá tudo bem, mas eu recomendaria você a ficar, porque também traz uma mensagem de esperança. Eu queria falar sobre Seahawks, sobre Broncos, sobre Geno Smith e sobre Russell Wilson. Eu acho que é muito interessante a gente falar sobre algumas coisas aí desse assunto, muito pelas expectativas que a gente tava, muito pela realidade que a gente tá e o que a gente pode esperar pro futuro, tá bom? Antes, eu sei que vocês já repararam nessa camisa maravilhosa aqui da NFL, mas olha só, calma, não é querer vender coisa não. Eu, Golim Sports e a Urlacher Shop, a loja parceira aqui do Golim Sports, estamos dando de presente pra vocês um prêmio, uma coisa muito bacana. Você tem que participar disso, é lá no Instagram. Ah, Golim, não tem Instagram? Cria, é de graça, pô. Vai lá no Instagram, lá tem um post compartilhado, colaborativo, eu e a Urlacher Shop, em que a gente fala sobre esse prêmio que a gente vai dar pra vocês. E o jeito de participar é super legal, não é sorteio, não é aleatório, é mais legal do que isso. Então vai lá e participa que ainda dá tempo, só que acaba amanhã, 17, então fica ligado, tá bom? E, meus amigos, deixar registrado aqui a Urlacher Shop, né? Uma das lojas mais completas de futebol americano do Brasil e ainda tem loja física aqui em São Paulo, na Cincinato Braga, pertinho do metrô Brigadeiro. O pessoal de São Paulo tem que ir lá porque a loja é um evento, a loja é fantástica, tem muito produto legal de NFL e de futebol americano, desde camiseta até jersey, até equipamento, até caneca, boné, até tênis, até touca, é muito, muito bacana. Urlacher Shop também tem loja virtual, é claro que entrega pra todo o Brasil, link aí na descrição, tá bom? Depois da vinheta vamos falar de Geno Smith e Russell Wilson, papo difícil, vamos lá. Rock and roll, man. Sejam muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo aqui no Golim Sports. Deixar o recado rápido pra vocês, se inscreva no Golim Sports. Estamos a menos de 6 mil inscritos de atingir os tão sonhados 100 mil. Cara, para pra pensar, um canal brasileiro de futebol americano, um esporte que ainda é um nicho no Brasil, que tá crescendo, mas ainda é um nicho no Brasil, e a gente pode chegar a 100 mil inscritos. Isso é fantástico e ainda muito maluco pra mim. Então se inscreva se você não é inscrito. Cara, eu acho que muito importante de falar nesse vídeo aqui é sobre expectativas. Então, o Seattle Seahawks no ano passado não foram nada bem, a gente sabe disso. Então eles terminaram 7-10 em últimos da divisão, não foram pros playoffs, né? E o que acontece? O Russell Wilson foi pros Broncos, né? Saiu do Seahawks depois de anos e foi pros Broncos. Os Broncos estavam a um quarterback de fazer muito barulho na liga. Os Seahawks estavam a um quarterback fora de ser talvez o pior time da NFL. E hoje, 5 semanas, começando a 6ª semana depois, a gente vê as coisas bem diferentes disso daí. Então, muita gente, eu tô vendo assim, falar, Golim, eles estão com o mesmo desempenho, cara. Os dois estão 2-3. Inclusive... Ah, não, os Broncos estão em terceiros na divisão, os Seahawks estão em últimos, né? Mas a questão da expectativa é muito importante. Por quê? A gente colocava os Broncos, primeiro, numa divisão fortíssima com Chiefs, Raiders e Chargers. A gente colocava os Seahawks numa divisão fortíssima também, perdendo de muita gente. A gente colocava que os Seahawks ficaram com Geno Smith e Drew Lock, ou seja, que tristeza pra esse time. E a gente colocava os Broncos ficando com Russell Wilson, e aí aquele grupo de recebedores maravilhosos, aquela defesa muito forte, desculpa. E o que a gente vê na prática, cara? A gente vê na prática que a situação tá bem mais complicada. Então, primeiro, né? Olha como a NFL parece uma série de TV, parece um filme. Primeira semana eles se enfrentaram. Então, teve o primeiro Russell Wilson contra Seattle Seahawks, e a gente pensava o quê? Nossa, esse Denver Broncos com Russell Wilson vai ser absurdo, vai ser uma goleada. Os Seahawks ganharam 17-16, num jogo em que os dois jogaram mal, num jogo em que os dois tiveram problema, mas os Seahawks ganharam. Aí os Broncos falaram, calma aí, ganharam o segundo jogo, ganharam o terceiro, inclusive tão poucos pontos, né, ganharam de 16-9 contra os Texans, 11-10 contra os 49ers, aí depois fizeram um jogo interessante contra os Raiders, em que levaram uma sova 32-23, num jogo em que os Raiders jogaram bem, e aí na semana 5 perderam dos Colts em um dos piores jogos que eu já vi na minha vida, naquele jogo que só teve field goals e que terminou 12-9 para os Colts na prorrogação. E o que a gente vê dos Broncos do Mile High, né? A gente vê muito pouca produção ofensiva. A gente vê o Russell Wilson jogando mal. A gente vê muita coisa sendo dita sobre o Russell Wilson que é meio ruim, cara. A gente vê o Marshawn Lynch falando, por exemplo, que quando ele queria falar com o Russell Wilson, tinha que passar pelo manager.
Ele não podia falar direto com o Russell Wilson, umas coisas meio aleatórias, cara. Aí a gente vê que, beleza, é entrosamento. O Russell Wilson era um cara muito de improviso e agora ele tá com um técnico novo, ele tem que se adaptar a jogadas, tananã. A gente tem o Nathaniel Hackett, que é um dos maiores problemas disso, porque ele veio com um currículo maravilhoso como coordenador ofensivo dos Packers, mas não tá rolando e tudo mais. Só que na prática, cara, na prática, esse time, que era pra ser um dos melhores times da NFL, tá mal. E os Raiders também estão mal, mas perderam desse Raiders, inclusive, por isso não estão em últimos na divisão. E é mais uma temporada de decepção para esse Denver Broncos, como tantas, né? Eu já digo que os Denver Broncos estão para voar na NFL há tanto tempo, porque a gente vê esse elenco, a gente vê recebedores, a gente vê linha ofensiva, a gente vê corredores, a gente vê defesa secundária, e a gente vê... Não tem erro, cara. Só que tem. O quarterback não tá jogando bem, mesmo com esse contrato absurdo. O Nathaniel Hackett não está sendo um bom técnico. Então o que acontece para piorar um pouquinho a situação? Eu tô gravando esse vídeo no domingo, tá? E nesse mesmo domingo, os Broncos jogam contra os Chargers. Perdão, na verdade eles jogam na segunda-feira, Monday Night Football contra os Chargers. Depois eles jogam contra os Jets e contra os Jaguars até ter uma semana de folga. Teoricamente não são jogos tão difíceis, mas é difícil dizer, porque os Jaguars e os Jets estão tirando coelhos da cartola. Aí eles pegam Titans, Raiders, Panthers, Ravens, aí olha isso, Ravens, Chiefs, Cardinals, Rams, Chiefs e Chargers. Ou seja, esse final de temporada dos Broncos vai ser muito difícil. De novo, qual que era a nossa expectativa? Desse final de temporada dos Broncos, tá dividindo playoff, tá dividindo divisão, né? Nada disso. A gente tá vendo uma coisa muito parecida com o ano passado. Os Chiefs são o melhor time da divisão de longe. Abaixo tem os Chargers, e aí tem os Broncos e os Raiders disputando a lanterna da divisão, o que é uma loucura. Beleza, dito isso sobre os Broncos, vamos para os Seahawks. E aí, eu falei pra vocês, né, a torcida dos Seahawks, a torcida dos Broncos não vai querer mais ver esse vídeo. Temos mensagem de esperança pros dois, porque como eu falei, esse Denver Broncos é um bom time, que antes eu diria que tá um quarterback de ser muito bom, talvez agora esteja a um head coach também de ser bom, mas talvez seja muito cedo, então vamos dar esse benefício da dúvida pro Nathaniel Hackett. Aí chega o Seattle Seahawks. Seahawks ganharam dos Broncos, perderam para 49ers e Falcons. Ganharam dos Lions 48-45 naquele jogaço e perderam para os Saints 39-32. O que a gente pode falar? Com exceção de 27-7 contra os 49ers na semana 2, esse Seattle Seahawks está jogando bem e dando trabalho para os times em todas as partidas. Isso não muda o fato que tá 2-3. Eles ainda enfrentam Cardinals, Chargers, Giants, Cardinals, Tampa Bay Buccaneers em novembro lá na Alemanha, semana de folga. Raiders, Rams, Panthers, 49ers, Chiefs, Jets e Rams. Ou seja, além de tudo, os Broncos e os Seahawks, por coincidência de calendário, né, tem jogos muito parecidos. Mas o que a gente tá vendo na prática? E aqui agora eu queria ir para uma coisa mais individual, que eu queria falar pra vocês como é que tá sendo a temporada como passador do Geno Smith. Então o Drew Lock perdeu o duelo de quarterback e o Geno Smith foi o vencedor desse duelo, tá? O Geno Smith tá tendo a melhor temporada da sua... Lembrando, draftado em 2013 pelo New York Jets. Com 23 anos, hoje ele tem 32. Melhor temporada em porcentagem de passes completos com 75,2 e que já foi a melhor da NFL, inclusive. Ele tem 9 passes para touchdown e 2 interceptações, cuidando muito bem da bola. E ele tem 1.305 jardas, o que é a terceira melhor marca dele, sendo que a gente ainda tá na semana 6. É lógico, né? Ele ficou como titular, mais ou menos, ali dos Jets em 2013 e 14. Aí depois ele não foi mais titular e ele ficou sendo reserva até 2021. Ganhou o duelo em 2022 e agora ele é titular. E ele tá tendo o melhor rating da carreira, que é a nota de 0 até 158,3, que é dada para todas as métricas de quarterback, seja de corrida, de passe, de nananana. E aí a gente tá vendo que o Geno Smith tá fazendo a melhor temporada da carreira dele. Mas foca nesse número de 75,2% de passes completos, 9 touchdowns, 2 interceptações e jardas 1.305. Vamos para o Russell Wilson agora. Russell Wilson que tem, indubitavelmente, jogadores muito bons e um time melhor em total. Ah, Golim, mas o Geno Smith tem o DK Metcalf e o Tyler Lockett. É verdade. Rashad Penny tá jogando muito bem, é verdade, mas o Russell Wilson foi pros Broncos porque é um time melhor. O Russell Wilson tem 4 touchdowns, 3 interceptações. Porcentagem de passes completos 59,4, que nesse momento é a pior da sua carreira, que sempre ficou entre 61% e 68% ali. 1.254 jardas, nem é tão abaixo do Geno Smith, mas é abaixo.
E é isso, né? 3 interceptações. Ou seja, aos 34 anos, 2 anos mais velho que o Geno Smith, o Russell Wilson tá fazendo uma temporada pior. Então, volta no tempo e fala pra um fã dos Broncos e dos Seahawks assim: Russell Wilson vai pra Broncos pra ser o melhor quarterback da NFL e ganhar Super Bowl. O Geno Smith fica como titular do Seahawks, com o Pete Carroll, que a gente tem que dar o mérito aqui do que ele tá fazendo com esse time, mesmo estando 2-3, blá blá blá. E a gente precisa falar o seguinte: o Geno Smith tá jogando muito mais bola. Mas muito mais bola. Muito mais bola! Eu ainda acho que essa conversa vai ficar mais interessante ainda conforme o tempo for passando. O que eu não falei nesse vídeo, comenta aí embaixo, cara. Ah, Golim, faltou isso, faltou aquilo. Manda ver, eu adoro ter esses bate-papos com vocês, tá bom? Deixa o gostei, como eu falei, se inscreva no canal. Conheça a Urlacher Shop, a loja parceira loja de futebol americano, parceira aqui do Golim Sports. E a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço pra todos vocês.